Olá, bom dia, você que acompanha mais essa transmissão ao vivo aqui na TV Estadão, pelo Facebook. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje nós vamos falar sobre varejo em transformação. Atrair e fidelizar o consumidor é uma tarefa nem sempre difícil, nem sempre fácil, aliás. É complicado para o varejista unir o físico com o digital, ter ali o seu trabalho reconhecido pelo consumidor, fidelizar esse mesmo consumidor. A Deloitte está divulgando um estudo que é o varejo em transformação. E esse estudo mapeou tais desafios e sobre isso recebo agora aqui na TV Estadão o Reinaldo Saad, ele que é o sócio líder da indústria de consumer da Deloitte. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer é todo nosso. Obrigado. Ao longo dos últimos anos, o consumidor vem unindo, o físico com o digital, como eu acabei de dizer, e o varejo também está se tornando cada vez mais o consumidor procurando canais digitais. Que peso tem isso? O canal físico, o canal digital hoje à luz desse estudo? Bom, o canal físico ele nunca vai deixar de existir, né? É uma tendência que existe você colocar o online, ou digital, ou e-commerce dentro das suas plataformas de canais de venda, porque hoje a parte digital ela está toda imbuída, faz parte do nosso dia a dia. Então é difícil você desvincular, você não ter um acesso a um mobile, ou um tablet, ou um computador, da qual você não possa fazer uma melhora da sua experiência de compra. Então, ele vai usar realmente sempre a parte digital e vai também usar a parte física da mesma maneira. E a gente também tem que dividir o que é, como a gente é país continental, temos que saber dividir também o que é uma região mais provida de infraestrutura, aquela menos provida de infraestrutura. Aquela que tem mais renda per capita, aquela que tem menos renda per capita. De tal sorte que você tem você pode fazer a mesma analogia na questão do uso de aparelhos eletrônicos. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que os canais de venda são realmente uma forma hoje do varejista conseguir atrair cada vez mais seus clientes e, consequentemente, impulsionar suas vendas. Agora, claro que os grandes varejistas já têm esses canais totalmente consolidados, e até buscam novos canais, vendas aí por redes sociais, etc., além do site em si, do e-commerce. E para o médio e para o pequeno, como é que fica isso, Reinaldo? O médio e o pequeno ele tem que olhar o grande. Eu sempre vejo assim, eu acho que o varejo não se transforma, na verdade ele se copia dentro da sua própria realidade, dentro do seu próprio tamanho. Então o que ele tem que perceber, primeiramente, o varejista de médio porte, é que fazer investimentos em tecnologia não é custo para ele. Ele vai ter que ter, no final do dia, fazer realmente investimento, dar dinheiro para que aquele canal de venda digital ele passe a ser uma forma do consumidor enxergar a sua marca e comprar os seus produtos. Então, o que eu diria para ele ter que começar pequeno também dentro do digital, para ele poder ver, até fazendo provas de como que isso está sendo trabalhado e como está sendo isso aceito pelo consumidor. E na medida que ele vê que isso está tendo uma repercussão boa, ele vai fazer um aumento de canais que hoje os grandes têm 4, 5, 6 canais de venda. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que não dá para inventar a roda, mas dá para você fazer alguma coisa bem legal se você realmente estiver disposto a ter investimento dentro da parte de tecnologia. Agora, o estudo que a Deloitte divulgou sobre isso também traz esse dilema, mostra esse dilema um pouquinho, principalmente na parte do médio, do pequeno varejista, à luz desse cenário econômico incerto que nós estamos vivendo, E vivemos de alguns anos para cá, ainda é incerto, deve ser para daqui a alguns anos para frente, quer dizer, é uma dificuldade ainda para o varejista brasileiro ter esse pensamento que você acaba de colocar para a gente, quer dizer, investir mesmo, saber que ele tem que investir ali? Sim, sempre foi, porque toda vez que você faz o varejista, ele tem, na cabeça dele, ele tem abertura de loja. Então o dinheiro que ele vai gastar para poder fazer investimento, ele fala, não, eu preferia estar abrindo uma loja, porque nessa loja eu vou ter venda, e aí vai ter o retorno sobre essa venda, porque é a forma como ele enxerga de crescimento. Mas eu acho que no cenário que a gente está vivendo hoje, independente da incerteza, eu vejo que você tem que realmente atrair as gerações das duas formas. Seja no físico, seja no digital. Então ele vai ter uma obrigação de continuidade de negócio, até mesmo de crescimento de negócio, abertura de canais digitais. Agora, Reinaldo, como ter sucesso na abertura de um canal digital sem prejudicar, digamos assim, entre aspas, o canal físico também? Sim. Quer dizer, você tem que oferecer ali tanta variedade quanto você tem numa loja física, ou vice-versa. Também, como equilibrar isso no dia a dia? Eu acho que assim, primeira coisa que os varejistas já aprenderam, né?
que você não pode ter a mesma pessoa pensando sobre os dois negócios. Então você tem que ter uma equipe especializada em varejo físico, convencional e o varejo digital, porque eles não são iguais, eles não se conversam em determinado momento. Porque uma estratégia de marketing que você faz aqui não é a mesma estratégia de marketing que você faz para esse cara. Esse público que você vai atacar aqui não é o mesmo cara que você vai atacar aqui. O tipo de distribuição que você faz aqui não é a mesma distribuição daqui. Então, ao final do dia, são pessoas diferentes que têm que pensar de como fazer os dois canais terem sucesso. E o que eu vejo é, você tem que realmente trabalhar de uma forma, capturando os dados, aprendendo com o consumidor, aquilo que ele está te pedindo, e aí você tem vários hoje softwares de captura de dados, de informações, que você vai armazenando esses dados e você vai conseguindo criar os seus personas. É o que se chama de Big Data, Analytics. Exatamente. Big Data, você analisa aquilo e tira informações. O Big Data é uma parte, né? Depois já se transformar no Small Data, né? Porque o Big Data ele é tão amplo que você não sabe exatamente o que está buscando de tudo isso. Então você tem que estratificar ele e depois da estratificação aí você faz o Analytics. Aí sim você vai conseguir claramente identificar o perfil do consumidor. Agora, o consumidor, desculpa te interromper, mas o consumidor quer um atendimento personalizado. Ele quer se sentir único ali numa experiência de compra, até no e-commerce também, né? Quando você tem essa montanha de dados, como é que você cerca isso de uma maneira que o consumidor se sinta justamente dessa forma, mais acolhido, digamos assim? Então, isso na loja física, ou você está falando na loja digital? Ou nas duas. Como que você Na faz? loja digital é mais fácil, porque como você tem essa captura dos dados, você consegue fazer, através aí de algoritmos, você cria o dado necessário para a pessoa se sentir realmente atendida pelaquela marca. Então, você pode ter exemplos aí diversos que a gente pode utilizar. É você fazer searching 3, 4 vezes por dia, o mesmo produto. Você pode ter certeza que em mais 2, 3 dias você vai comprar o produto, melhor até, porque aquele produto chegou para você da maneira como você queria, no preço que você queria. E a tua tomada de decisão é muito rápida, porque você realmente se sentiu atraído e atendido pelo varejista. No caso da loja física, o que você tem que fazer? Você tem que buscar ali de novo, né? Aí tem a presença do gerente, da pessoa que é capacitada, do cara que está acostumado a ficar dentro da loja, de ele realmente perceber quem são as pessoas que estão entrando lá e quais são os produtos que ele está buscando. E aí, de uma maneira ou de outra, você também consegue ou uma melhoria de gôndola, ou um posicionamento diferente, ou criar uma ilha na loja, ou criar promoção, se for loja de roupa, criar o que eles chamam de balcões de frente, trazendo os produtos para mais a sua visualização. Então, assim, tem várias técnicas que são utilizadas para você ter essa atração e você se sentir um pouco personificado aí pelo próprio varejista. E a experiência passa, inclusive, por exemplo, no e-commerce, se você abrir lá um site qualquer, você já tem os produtos que você prefere, por exemplo, tudo isso, né? Exato. Tem uma inteligência grande por trás desse processo. Tem. Né? As lojas sites de alimentos, né, e bebidas, né, os supermercadistas, principalmente, que eu sou um que posso falar, é muito fácil comprar. Primeira vez que você fez o teu cadastro, a qualquer momento você só clicar e ele vai chegar para você da mesma maneira. Você pode inserir ou retirar algum, mas é que, de novo, ele te dá a facilidade do uso e ao mesmo tempo te dá uma comodidade enorme que te dá a segurança da entrega desse produto, que é tudo que eu quero, né? Reinaldo, vamos falar um pouquinho mais do estudo, é o Varejo em Transformação. Em 2018, que força tiveram esses processos aqui no Brasil? A percepção da importância do varejista de atender cada vez melhor esse consumidor, que vocês usam um termo bem interessante aqui, é o phygital, né? O digital e o físico. Exato. Né? Em 2018, quantas pessoas vocês ouviram? E em 2018, como é que isso aconteceu por meio do mapeamento que vocês fizeram nesse estudo? Sim, foram 126 empresas, né? Que foram ouvidas aí do Brasil inteiro. Praticamente 50% de empresas de varejo e 50% de empresas de bens de consumo, distribuídas nas regiões, com um impacto maior de respondentes na região sudeste, São Paulo e Sudeste, que deu uma massa bastante expressiva para nós, para fazer análise. O Phygital, na verdade, era uma tendência 2 anos atrás, global, né, onde se mostrou que realmente existiam gerações entrando, né, as entrantes, que já estavam tendo a capacidade de compra.
né? Não esperava mais os pais para poder ter o recurso para poder. Então, quando ele começou a ter a capacidade de compra, esse cara se tornou realmente um digital por nascença, né? Então, tudo que ele faz, ele usa o digital. E aí ele também passou a fazer isso dentro da sua tomada de decisão de compra. Não necessariamente, acho que esse é um ponto interessante de destacar, é que não necessariamente o fato de eu estar fazendo uma busca, procurando algum produto para comprar, eu vou fazer o que ele chama de conversão de venda no próprio mobile ou no próprio tablet. Eu ainda tenho a maior parte das minhas vendas sendo realizadas na loja física. Essa é uma percepção dos varejistas, né, conforme tinha a própria pesquisa, e a gente também fazia, nós na Deloitte soltamos 6 anos seguidos a pesquisa de Natal, só que eu olhava o consumidor, né? O meu entrevistado era o consumidor. E a gente conseguiu aí, desses últimos 2 anos, fazer uma analogia com essa pesquisa de 2018. E mostra que é exatamente as mesmas coisas. Então, eu uso bastante, mas ainda tenho a perspectiva de fazer a realização dentro da loja física. Só abrindo parênteses, esse ponto que você colocou é bem interessante. Quer dizer, o novo consumidor, a tendência é que ele deixe de ser o FI e seja o digital, né? Cada vez mais a partir de agora. O varejista já percebeu também essa tendência? Já percebeu, principalmente os nichos de mercado, né? Sim. Que hoje, na verdade, você não tem uma pessoa, né? Você tem nichos de mercado, né? Você tem o cara que é recém-casado, o cara que mora sozinho, o cara que mora em república com os amigos. Você tem várias... Tem o saudável. Você tem o saudável, exatamente. Você tem o idoso, né? Você tem diversificações. Então, assim, você tem hoje que atender esse tipo de público. E aí é mais fácil se atender, porque todos eles se conversam. Sim, na medida que eles se conversam, você consegue atendê-los de uma maneira muito mais rápida. E aí você consegue transformar isso aqui tanto no digital quanto no físico. Então você consegue realmente, hoje o varejista percebe claramente que esse é o cara que ele tem que atender. Então você tem muitas lojas de bairro que estão modificando muito o seu estilo de loja para poder atender aquele bairro e saber o nome da pessoa que está indo, qual é o tipo de produto, se são só idosos que vão, se são muitas crianças, e aí eles vão se adaptando na questão de estoques para esse consumidor. Perfeito. O estudo, você citou já aí também, fala de Natal, Black Friday, essas datas que a Black Friday, especialmente, que aqui no Brasil ela nasceu mais digital, talvez, né? Do que nos Estados Unidos, que ela era mais física. E hoje em dia, acho que já dá para dizer que ela é quase a mesma coisa, tem o mesmo peso ali, né? Natal e Black Friday, o que o estudo mostrou de expectativa, de resultado já para os varejistas? O Black Friday se tornou uma data realmente reconhecida no Brasil dentro do varejo, né? Se a gente considerar os últimos 2 anos que a gente teve uma retração aí muito grande, né? Uma depressão econômica, quando você vê produtos em promoção, logicamente que te dá muito mais vontade de comprar, além da questão do próprio brasileiro ser um cidadão bastante emotivo, que ele chega na época natalina, ele se mostra um pouquinho mais condescendente com alguma coisa, ele não está muito preocupado com a situação econômica que ele está, mas ele gosta também de fazer esses regalos, né, dar alguns presentes. E aí quando ele vê essa oportunidade, ele realmente tem utilizado de uma maneira bastante contundente, eu diria. E eu acho que os varejistas estão aproveitando muito esse cenário, né, de promoções e melhoria de preços para atrair esses consumidores, fidelizar eles da melhor maneira e aí, consequentemente, dar isso também o reflexo no Natal e depois você tem a fidelidade de marca para sempre, né? A parte desse consumidor novo que você citou muito bem, quer dizer, o cara que já nasce digital, pelo menos já tem uma facilidade maior. Eu vejo muita gente por aí, Reinaldo, é uma percepção, e no estudo tem alguns dados sobre isso também, que ainda não compra no varejo digital, né, no e-commerce, porque vai demorar, não vai chegar, vai atrasar, vai entregar e não vou estar em casa, o prazo estoura muitas vezes. Quais são os investimentos que o varejista deve ter, as preocupações mais do que isso, para que esse consumidor tenha segurança, cada vez mais se sinta em casa para comprar digitalmente? Acho que aqui, Renato, eu devo colocar uma situação bastante... temos que dividir as coisas, né? Uma são os investimentos feitos pelo próprio varejista. Então ele pode melhorar o software dele, ele pode melhorar o Big Data dele, ele pode fazer o investimento no site dele, a plataforma mais adequada, buscar parceiros de negócio que sejam realmente, representem a marca dele e façam a subcontratação de uma forma adequada. E tem o outro lado que não tem nada a ver com ele, que é o próprio governo.
E aí nós estamos falando de governo, nós estamos falando de 3 coisas muito importantes, que é infraestrutura, telecomunicações e as próprias rodovias e meios de transporte. Então, se você não tiver essas 3 coisas aqui, é muito difícil você conseguir ter sucesso naquilo que você tem como estratégia do varejista. Porque ou você não consegue ter todo mundo usando 4G, 5G para poder fazer a compra, então você vai ficar lento, e aí a lentidão nessas gerações novas te cansa e aí você para de comprar. Ou você vai ter problema de entrega, porque... Logística, né? Estou falando da malha logística como um todo. E a questão da infraestrutura mesmo, que também não vai te permitir você fazer isso com agilidade e rapidez. Diferentemente do grande varejista mundial hoje, que conseguiu fazer isso de uma forma espetacular, mas se aproveitando muito dos países em que ele lançou e dos países que ele realmente consegue fazer essa operacionalização. Então, assim, investimento tem que ser feito, o varejista tem a sua parcela aí bastante importante de negócios, mas ele também tem que depender um pouco do esforço do governo para que isso se junte e a gente realmente tenha aí menos receios e muito mais vontade, né, e ímpeto de querer comprar através do online. Para a gente concluir, Reinaldo, tem um ponto bem interessante aqui no estudo, que é a relação do varejista com o consumidor por meio de novos canais, vocês citam aqui, entre eles com grande destaque as redes sociais, Facebook, né? Muita gente não tem tempo nem conhecimento para investir, nem recurso num e-commerce, mas tem rede social aí. A importância disso hoje, como é que está e quais são as previsões para que isso tome força daqui para frente? As redes sociais, da mesma maneira, ela vem de um hábito dessa geração nova, né? E essas gerações, elas têm realmente uma capacidade de se comunicar entre as suas comunidades que faz realmente eles serem os formadores de opinião e aqueles que vão realmente impulsionar outras pessoas a comprarem na medida que você consegue colocar isso de uma forma muito rápida, né? Então, para você fazer um elogio numa mídia social, você entra em questões de segundo e isso aqui amplifica de uma forma incalculável. Da mesma maneira, você pode colocar uma mídia negativa, que também vai amplificar da mesma forma. Então, o que tem sido feito? Você tem aproveitado de novo, através do Big Data ou do Small Data, essas informações e quem tem utilizado mais isso? Você está usando mais Face, você está usando mais Instagram, você está usando mais o LinkedIn? Qual é o tipo de plataforma de aplicativo que você tem utilizado, da qual esse meu produto é aquele que eu quero atingir você? E aí ele tem esse estudo interno, por isso que você tem que ter até uma mini agência de marketing internamente nas empresas, para poder você capturar essas informações e aí você vê aonde você vai fazer o uso dessa mídia social. E eu te diria que ela hoje é muito pouco provável que você vai dar um desacreditar nele ou dar um corte nele. Você, ao ver, por exemplo, o Instagram, ele passa lá o patrocínio, você não é diferente de você simplesmente pular, você vai ver de alguma forma. Então, ele vai fixando, né, isso na sua memória, e se ele está realmente dentro da sua rede, você vai conseguir ter o benefício dessa... Bom resultado. E o que finalizando a tua pergunta, eu vejo que as mídias sociais são, como já vi também no ano passado, a nossa própria pesquisa de 2017 mostrou que as mídias sociais são hoje o canal de maior influência na tomada de decisão de um produto. Muito bem, tem muitos outros dados, poderíamos ficar até mais tempo aqui falando. Eu vou repassar aqui, é o Varejo em Transformação, esse estudo tem as perspectivas, tem os resultados e também as tendências, vai ser publicado no site da Deloitte. E eu agradeço aqui hoje a presença do Reinaldo Saad, ele que é sócio-líder da indústria de consumer da Deloitte. Um abraço, Reinaldo, obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigado a você e espero ter atendido aí as suas respostas, as perguntas. Obrigado mesmo. E um abraço a você, obrigado pela sua atenção, você que nos acompanha hoje. Até mais.